E a gente segue com atualizações na guerra no Oriente Médio, porque nesta quarta-feira, as forças de defesa de Israel anunciaram a criação de uma zona humanitária para fornecer ajuda internacional ao povo palestino. A área fica a 10 quilômetros da fronteira com o Egito, na cidade de Al-Mawazi, no sul de Gaza. O governo de Israel também renovou o pedido para que os palestinos residentes ao norte de Gaza migrem para o sul. Isso porque os militares israelenses já alertaram que em breve irão atacar fortemente a área. Silvio, nesse 12º dia então de conflito, Israel definiu essa zona humanitária para fornecer ajuda internacional a quem vive nessa região da faixa de Gaza, uma região agora que está em pleno conflito, em plena guerra. E age de acordo com o que se espera, né, de Israel, Paula, e mostra claramente a diferença no tratamento que o exército israelense, que o Estado de Israel emprega diante de uma guerra e um grupo terrorista que não representa o povo palestino, que não representa a causa palestina, emprega. Eu citei em um programa anterior uma charge que rodou o mundo de um soldado israelense que se coloca à frente de um carrinho de bebês e um terrorista do Hamas que coloca o carrinho de bebês à frente da sua arma. É exatamente uma imagem do que está acontecendo e do que o mundo está vendo. Eu queria pegar um ponto que a Ana trouxe para avançar no seguinte sentido. É possível ter várias restrições, por exemplo, a cartilha do Partido Democrata, mas nós vimos o pronunciamento do prefeito de Nova York, Eric Adams, quando ele disse o seguinte: não está tudo bem. Não está tudo bem quando temos crianças degoladas, quando temos jovens estupradas, quando temos pessoas sendo assassinadas a sangue frio, seja qual for o pano de fundo disso. E o pano de fundo é o terror, nesse caso. Então, o que o presidente Joe Biden fez, o gesto dele, e aqui saio em defesa do gesto dele, apesar de ser contrário às políticas que ele aplica, a cartilha do Partido Democrata, foi justamente mostrar para o mundo que em determinadas situações é preciso passar um risco, uma linha no chão e dizer: este aqui é o limite. Do lado de lá há uma escuridão, do lado de lá não há civilização, do lado de lá é algo selvagem, é algo contrário a qualquer tipo de valor humano. Mas não é o que nós estamos vendo neste momento em relação, por exemplo, ao PT, que está batendo boca com o embaixador de Israel. Quando o embaixador de Israel disse: quem apoiar qualquer tipo de atrocidade do Hamas, passar pano para o que está acontecendo, está agindo contra a humanidade. Então é disso que se trata. E é isso que os Estados Unidos da América deixam muito claro para o mundo, independentemente do presidente em situação ser um democrata e não ser um republicano. Não importa. Nessa hora os valores estão à frente. Os valores são colocados à frente enquanto sociedade, enquanto civilização, dizendo não à barbárie. Então é disso que se trata. Tem um trecho da fala, porque essa foi a segunda reunião do Conselho de Segurança da ONU. A primeira aconteceu na segunda-feira, da embaixadora, a Ana me corrija se eu errar o nome aqui, por acaso, é Linda Thomas Greenfield, salvo engano, em que ela disse: o terror avançou sobre Israel e foi lançado pelo Hamas. O objetivo era único: destruir o povo judeu. É o maior massacre desde o Holocausto, e ela foi seguida por Barbara Woodward, do Reino Unido, deixando muito claro que esse é o maior massacre desde o Holocausto. Portanto, não cabe, veja bem, não há atenuante nesta história. E eu acho que a gente precisa deixar essa linha muito demarcada, inclusive porque é uma linha que nós aqui na Revista Oeste deixamos muito clara, desde o primeiro dia de cobertura, desde o dia 7 de outubro. Qualquer passo para o lado de lá implica em cumplicidade e o Tribunal da História vai punir, com certeza vai punir, quem jogou contra a humanidade por qualquer valor ideológico que seja, que aparentemente está empoeirado e misturado com coisas que não deveriam.
Para não perder o fio da meada, eu quero ouvir o Paulo em relação à criação dessa faixa humanitária aí no sul de Gaza, Paulo, mas antes vou jogar para a Ana. Porque eu queria pegar esse gancho do Silvio sobre a embaixadora americana nas Nações Unidas. O nome dela é esse mesmo, Silvio, é Linda Thomas-Greenfield. Para a gente trazer exatamente o que estamos comentando aqui, que certos limites não podem ser cruzados. A embaixadora Linda Thomas-Greenfield, para vocês terem uma ideia, ela faz parte desse novo Partido Democrata que fala de racismo estrutural, ela que apoia o Black Lives Matter. Aqui no discurso dela de 2021, ela disse: precisamos desmantelar a supremacia branca e nos unir contra o racismo estrutural. Ou seja, ela abraça toda essa agenda woke, né, que a gente costuma falar, né, o título do momento para essa esquerda identitarista, segregacionista de uma certa forma. Só que agora, como o Silvio muito bem colocou, com todas as críticas ao Partido Democrata e até a Linda Thomas-Greenfield, essa fronteira entre civilização e barbarismo, todos estão deixando muito claro aqui, não se cruza. Então é impressionante que aqui nos Estados Unidos, mesmo com a polarização política, a divisão muito bem recortada no cenário político entre democratas e republicanos, o que nós vemos hoje aqui, tirando essa juventude que o próprio senador Marco Rubio disse, se são estudantes com visto de estudantes, eles serão mandados embora do país, é unanimidade que Israel tem o direito de se defender, que o que aconteceu no último 7 de outubro não tem como ser atenuado, quaisquer que sejam as opiniões do que está acontecendo na Palestina, em Israel, no Oriente Médio. A barbárie do 7 de setembro, por incrível que pareça, uniu democratas e republicanos. Então, era só para colocar o contexto, já que o Silvio mencionou a Linda Thomas-Greenfield, que ela faz parte de um partido democrata bem radicalizado e, no entanto, aqui, diante da carnificina promovida por terroristas, que não são chamados de terroristas pelo governo brasileiro, os democratas e os republicanos assinam a mesma carta e endossam da mesma maneira a proteção e todo o apoio a Israel. Para fechar, Paulo? Essa postura de Israel não se espera outra coisa, porque não há a equivalência entre Israel e o Hamas. Israel, um Estado legitimamente constituído, tem um governo legitimamente constituído, possui relações internacionais com diversos países também legitimamente constituídos, ou seja, Israel tem o direito como referência, tem os valores da civilização como referência. Então, é claro que ele vai agir dentro do limite, mas tendo que se defender. Então, a criação desse corredor de ajuda humanitária é feito com todo cuidado para que isso não venha a alimentar o Hamas, porque a realidade era essa também, porque o Estado, aliás, o Hamas não é equivalente ao Estado de Israel, então a ele não há limite moral algum em utilizar todo e qualquer recurso para a sua luta, para eliminar o seu inimigo e obter os seus ganhos políticos e militares. Nós vimos imagens diversas na internet de mantimentos, produtos que eram entregues pela Organização das Nações Unidas como ajuda humanitária, que foram parar usados como instrumentos de guerra do Hamas. Então também há essa complexidade. E certamente esse corredor humanitário, né, que está sendo aí criado aí e defendido por Israel, ele considera essas particularidades. Aqui, como já disse anteriormente, todo mundo também tem reforçado. É o momento de separar as coisas e mostrar quem é quem. Existe uma guerra entre a civilização, que está aí simbolizada no Estado de Israel, e os bárbaros. Os bárbaros são o Hamas, aqueles que utilizam-se do terrorismo como sua ação político-militar.
O terrorismo, por definição, ele busca um alvo para produzir, gerar o seu objetivo, é o efeito colateral, que é o dano político, não é uma vitória militar necessariamente. Então ele mata pessoas que nada tem a ver com o seu objetivo ou que não tem ligação direta com qualquer coisa que seja uma força motriz para o Hamas, para atingir o governo de Israel, atingir o Ocidente, atingir quem quer que seja. Então é de uma covardia absolutamente extrema e que não há como você reconhecer qualquer vestígio de civilização nesse tipo de ação. E o que nos choca, né, o que nos dói, na verdade não choca porque a gente já esperava isso, né, apesar de lamentar. O que nos machuca é a posição do governo brasileiro nesse conflito. O Brasil é o país de Oswaldo Aranha, que tem papel fundamental, inclusive na criação do Estado de Israel, na resolução que reconhecia a solução seguida. Que os árabes rejeitaram em seguida teve a guerra. E o Brasil hoje é esse que está alinhado aos párias mundiais e que, diante daquele que representa a civilização e diante dos bárbaros, o Brasil está ao lado dos bárbaros. Eis a grande obra do PT.